Nesse domingão eu quero trazer para vocês os 5 erros que eu acho e que eu tenho percebido que até mesmo investidores que estão há mais tempo no mercado acabam cometendo. Eu mesmo quase gabaritei essa pequena listinha, mas acontece, gente, e eu senti que eu precisava falar sobre isso porque às vezes eu vou ler os comentários que vocês deixam, inclusive deixem aqui nos comentários se vocês já cometeram alguma dessas burradas que eu vou trazer hoje pra vocês. Mas eu sinto que as pessoas, elas comentam algumas coisas e eu falo, calma, que pode dar ruim pra essa pessoa lá na frente, então vamos tentar fazer um compilado de algumas informações que eu acho importantes pra tentar precaver esse cidadão. Então, até mesmo por isso, se você acha que tem alguma pessoa que você conhece e tal, que está prestes a cometer uma burrada dessas que eu vou trazer hoje, já compartilha esse vídeo. Também já convido todos que são novos por aqui a se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês. E agora sim, gente, bora já pra nossa primeira burrada, e essa talvez seja uma das mais polêmicas, porque eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso, que é o seguinte: projetar metas com erros de cálculo futuro, gente. Por que eu digo que isso é um erro? E isso tem muito a ver com um vídeo que eu fiz aqui no canal, vou até deixar como sugestão pra vocês, aqui nesse cantinho aqui em cima, que foi 1 milhão não te traz independência financeira. Eu nem sei se foi exatamente esse título, mas essa era a mensagem. E o porquê que eu trouxe isso, né, gente? Porque muitas pessoas acabam olhando aquela marca do 1 milhão como se fosse a salvação da pátria e vai trazer realmente independência financeira, mas elas esquecem que existem diversas variáveis no meio do caminho que podem fazer com que esse 1 milhão não banque as suas contas ali no mês. E aí, só pra vocês, pra gente começar a entender, né, e até mesmo pra gente entender o quanto as pessoas acabam errando nesse cálculo de meta e o porquê que eu acho que a gente sempre tem que calcular metas pensando numa gordurinha pra, se der algo muito errado, ainda assim tá tudo ok, a gente não vai consumir o nosso patrimônio, a gente só vai realmente consumir o rendimento. Por quê? Vamos considerar essa marca do 1 milhão, que eu já trouxe, inclusive, naquele vídeo, que muitas pessoas acham que vai salvar a vida delas. E muitas pessoas chegaram nos comentários daquele vídeo e falaram o seguinte: 1 milhão pra mim dá, porque o meu custo de vida é de 3 mil reais, de 4 mil reais, então se eu conseguir 1% sobre esse 1 milhão, eu tenho aí praticamente 10 mil reais por mês, então dá e sobra ainda pra reinvestir. E aí, qual que é o erro nesse pensamento simplista? Primeiro ponto, né? Você, a não ser que você ganhe algum prêmio ou ganhe alguma herança, esse 1 milhão não vai cair amanhã na sua conta. Então, muito provavelmente, vão demorar alguns anos para você construir essa fortuna. Vamos chutar num cenário aí que talvez seja de 15 ou até mesmo de 20 anos para você juntar 1 milhão. E eu tô sendo, enfim, nem tão pessimista e nem tão conservadora nesse ponto, né? Mas vamos supor que você demore 20 anos. O seu custo hoje de vida é de 3 mil reais. Você acha que o seu custo de vida daqui 20 anos vai continuar sendo 3 mil reais? Se você respondeu sim, isso quer dizer que você está ignorando um dos fatores mais importantes no nosso custo de vida, que é a inflação. E aí, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando para vocês, gente, deem uma olhada nessa simulação que eu fiz lá no Banco Central. 3 mil reais em 2015... Hoje, corrigido pela inflação que nós tivemos ao longo desses pouquíssimos anos, gente, 2015 para 2022, você teve um aumento de 36%, ou seja, o seu custo de vida, aqui a gente está considerando IPCA, tá, gente? Isso porque não necessariamente o IPCA vai refletir a sua inflação real, porque às vezes você pode ter uma inflação maior do que isso ou até mesmo menor, mas vamos lá, o seu custo de vida já não seria mais 3 mil reais, seu custo de vida com certeza já passou para mais de 4 mil e poucos reais, entendeu? Eu senti aqui em casa o quanto o mercado encareceu ao longo desses últimos anos, o quanto a gente gastava de mercado há 10 anos atrás e o quanto a gente gasta hoje. Então, naturalmente, você tem que colocar a inflação nessa equação e não se iludir que porque o seu custo de 3 é hoje, daqui 20 anos, quando você ganhar 1 milhão, você vai continuar gastando esses 3. Coloque a inflação na conta, e aqui eu tô falando somente disso. Eu não tô nem considerando que, geralmente, quando as pessoas, elas mais ganham, mais elas se tornam permissivas para alguns outros gastos, para dar algum certo luxo que alguma vez ela não tinha. Então, poxa, antes você talvez bebia um vinho de
R$ 20 e que pra você era ok, mas hoje você talvez pode beber um vinho de 100, um vinho de 200 ou até mesmo mais, e eventualmente, óbvio que não vai ser sempre, você vai se permitir esses pequenos mimos, esses pequenos luxos, porque afinal você merece e tá tudo bem, isso é natural. Eu, inclusive, faço isso. Eu, conforme fui ganhando mais, eu fui me permitindo fazer algumas coisas que eu não fazia antes, porque eu acho que o dinheiro ele precisa trazer uma certa satisfação pra gente, seja com algumas experiências, seja pra quem pensa no lado material. Então, naturalmente, o seu custo de vida também pode aumentar conforme você ganhar mais, mas eu nem tô entrando nessa perspectiva. Eu realmente estou trazendo que o seu custo de vida, ele vai aumentar pelo simples fato de nós termos o governo com meta de inflação, então naturalmente nosso dinheiro ele vai valer cada vez menos. E um outro ponto sobre tudo isso, gente, é que a galera bota esse 1 milhão e pensa, é 1%, beleza, 1% ao mês eu consigo. E elas esquecem que podem existir diversas variáveis que em dado certo momento, esse 1% ele não vai acontecer. Se a gente olhar, por exemplo, para o período da pandemia, vamos supor que você tem uma carteira de dividendos que te gere essa renda, e ou talvez com fundos imobiliários ou com ações, chegou em determinado período da pandemia que nós tínhamos fundos imobiliários que não estavam pagando lá grande coisa, ou simplesmente suspenderam o pagamento dos dividendos. Nós tivemos empresas que reduziram bastante a quantidade de dividendos que foram pagos, e aí, consequentemente, esse seu 1% pode ter virado menos de 0,5%. E aí, consequentemente, você já começa a ficar ali na margem, no risco de talvez não conseguir cobrir as suas contas em determinado mês, dependendo da situação que está acontecendo e até mesmo da taxa de juros, né, gente? Porque a gente calcula 1% porque nós brasileiros estamos muito mal acostumados com taxa de juros de 2 dígitos. Então a gente acha que, poxa, é molezinha conseguir 1% ao mês. Mas vamos supor que em dado momento a gente possa voltar a ter, por exemplo, uma taxa de juros de 2%. A coisa já não fica tão fácil assim. E aí, talvez esse 1 milhão não vá render 10 mil por mês, talvez ele vai render 5. E aí, se o seu custo, considerando a inflação e considerando que seja pequeno aumento no seu custo de vida porque você se permitiu seja maior do que isso, você já volta a torrar o seu patrimônio ao invés de torrar a renda que ele traz. Então, muito cuidado, porque eu acho que esse é um erro que a gente geralmente coloca esse número na cabeça e mesmo passando alguns anos que o investidor tá no mercado, ele continua focando nesses números que sim são importantes nós termos em mente, né, dessa marca, mas que não necessariamente vai ser a solução da sua vida. Então, quando você for projetar metas, projete metas com uma certa folga para que se dê muita merda no mercado, para que se dê alguma coisa muito errada no país, ainda assim você tem aquela folguinha para não se desesperar e se arrancar os cabelos. Eu acho que deu para entender esse ponto, né? Mas beleza, gente, esse eu digo que é o mais polêmico e até foi o que eu acabei mais me estendendo, porque justamente carece dessas explicações e que é onde eu vejo que muitos investidores acabam pecando na hora de definir as metas, mas vamos para os outros, tá? O segundo, gente, e esse erro eu já cometi, tá? Que é o seguinte: esquecer ou se apegar demais a uma posição. E aí a gente volta pro mercado, seja de ações, fundos imobiliários, qualquer outro ativo que talvez você tenha investido e que, dado certo momento, você viu aquele ativo se valorizar 200, 300, 400%, porque a sua visão é de longo prazo. E aí você acabou se apegando demais a essa situação mesmo, de que caramba, olha que queridinha essa ação aqui, ela me deu 300%, é pra casar, é pra ficar com ela na carteira. E aí muitas vezes a gente se apega somente a isso. Em alguns casos você vai realmente continuar mantendo essa ação na carteira porque faz sentido, mas muitas vezes os investidores eles se apegam demais ao resultado que uma ação trouxe e esquece de avaliar constantemente o cenário e entender que, olha, beleza, queridona, você me deu 300, 400, 500%, só que o negócio mudou, você já não era mais a mesma, você já não é mais a mesma. Talvez seja melhor eu simplesmente me desfazer disso daqui. E eu confesso que eu já cometi esse erro, e aliás, ainda posso estar no risco de cometer, tá, gente? Porque eu tenho algumas posições bem antigas na carteira que já estão me rendendo uma bolada, mas teve uma, por exemplo, que
eu acabei me apegando, entre aspas, porque era um caso antigo, que é o caso de Via, por exemplo, que eu tinha desde quando ela era uma Unity com o código 11, fez a conversão, e aí a gente foi para as ordinárias, e aí no final das contas ela chegou a valer mais de R$20. E aí para quem tinha aquele preço médio, abaixo de 3, abaixo de R$4, viu a ação se valorizar tudo que se valorizou, talvez criou aquele apego no resultado e naquela guinada que a ação deu depois de muitos e muitos e muitos anos ali naquela pendenga, né, de resolver todos os problemas internos que tinha, e acabou ignorando o que estava acontecendo no cenário. E o cenário para o varejo acabou sendo muito ruim, como a gente viu, não só para Via, mas para Magalu e várias outras empresas. E aí o que aconteceu? As ações praticamente se desvalorizaram 70%. Então, esse é um exemplo que eu trago para a gente entender que é o seguinte: sim, nós investimos para longo prazo, sim, nós queremos investir em bons negócios, queremos ganhar 400%, 500% ou até mais. Talvez tenham ativos que a gente nunca nem vai tirar da carteira porque está pagando bons dividendos, mas é muito importante a gente não se apegar somente ao resultado que aquela ação trouxe, porque a gente pode se apegar àquilo e querer cada vez mais e não enxerga o que está acontecendo mundo afora, que pode acabar revertendo esse resultado, ou pelo menos vai acabar fazendo que muitas vezes você encerre essa posição não com aquele lucro que você poderia ter tido, mas sim com um lucro menor. Então esse é um ponto muito importante, tá? Essa questão de se apegar muitas vezes ao resultado de uma ação, ou até mesmo esquecer, porque aí também existe esse ponto que muitos investidores colocam algumas ações que eles consideram, olha, perfeita, nunca errou, maravilhosa dentro da minha carteira, e aí esquece de revisar, vira e mexe os fundamentos da empresa, o que está acontecendo no cenário macro, e aí muitas vezes nem sabe o que está acontecendo ali direito, de repente dá aquela virada para baixo, e aí já era, você não entendeu nada, você teve prejuízo. Então, esse é um erro que sim pode acontecer com pessoas até mesmo mais experientes e que estão há mais tempo no mercado, então fiquem atentos, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro erro, e aí esse ponto aqui eu acho que vai dar uma alfinetada no ego de muita gente, que é o seguinte: tem muito investidor que se acha especial, no sentido de que, olha, eu tô enxergando um negócio aqui que, meu Deus do céu, eu vou achar o pote de ouro lá do outro lado desse arco-íris, eu tenho uma informação muito boa aqui, eu tô com um feeling de que isso vai dar muito certo, e eu só penso assim, gente, calma, muito provavelmente isso que você viu mais de meio mercado e a torcida inteira do Flamengo também já viu. Muitas vezes a gente acha que por nós termos acertado recentemente, ou mais acertado do que errado na nossa jornada como investidor, nós nos tornamos pessoas especiais, sensitivas, que tem aquele feeling, sabe? Que tem aquela mão para os investimentos, sendo que, na verdade, esse é um sentimento que se passa na cabeça de muitos investidores e, bem, na verdade, tá todo mundo meio que no mesmo bolo, sem grandes excepcionalidades, entendeu? Então, esse se achar especial, ele pode acabar sendo um erro, porque muitas vezes a gente acha que vai fazer investimentos na base do feeling, da intuição, ou acha que tem alguma informação que, olha, isso aqui é muito importante, quando, na verdade, quase todo mundo já tá sabendo, e aí acaba fazendo algum investimento que talvez não vai dar em nada, ou, enfim, você fez uma leitura errada e pode, inclusive, acabar perdendo dinheiro. Entenda, você não é um investidor especial, ok? Enfim, gente, junto com tudo isso, existe um outro ponto muito importante para o investidor, e aí, aqui, eu acho que essa é a parte mais difícil, inclusive para mim. Até hoje isso é relativamente difícil. Muitas vezes a gente não consegue saber o que a gente não sabe. Ou, enfim, admitir em algumas situações que a gente não sabe. Não é nem admitir, às vezes a gente realmente não sabe que não sabe. Enfim, ficou confuso? Enfim, a gente tem até um livro que fala sobre isso, que é esse daqui, Um Passeio Aleatório por Wall Street. E eu até marquei ele aqui na página que eu tava dando uma revisitada nele, e ele fala sobre essa questão, né, de como as pessoas, elas têm essa necessidade de, muitas vezes, querer prever o futuro, ou querer saber o que vai acontecer lá na frente, mesmo sabendo que o futuro é incerto. E aí é claro que nós fazemos algumas projeções com os dados que a gente tem hoje, mas é muito perigoso que a gente tome decisões pensando só lá no futuro. Porque o que o próprio Howard Marks, aí ele fala nesse outro livro aqui, inclusive, Ricos, Sábios e Felizes, já fica a dica de livros para vocês, tá? Mas o que ele traz, inclusive, nesse livro? Que
você até pode fazer algumas projeções. Ele mesmo faz várias projeções. Às vezes eu deixo o canal da Bloomberg aqui tocando na TV do lado e vira e mexe ele tá aparecendo em alguma entrevista, falando de algum cenário, alguma coisa assim. Só que é muito importante que a gente não tome decisões somente baseado nisso, porque existem muitas variáveis que estão fora do nosso controle, que a gente não sabe, por exemplo, que pode acabar acontecendo e como isso vai impactar. Então, por exemplo, uma pandemia tá fora do nosso controle, tá fora até mesmo do quanto a gente achou que isso iria impactar. A gente foi descobrindo ao longo do caminho. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a mesma coisa. Ela começou de um jeito, depois parece que deu uma mornada, daí parece que o negócio agora tá escalando de novo. Então a gente não sabe efetivamente, ou às vezes não espera que isso vai acontecer. Então existem muitas variáveis que podem acontecer em qualquer canto do mundo e que aquela previsão que você fez, ela pode estar totalmente errada. Então, não quer dizer que você não possa tentar projetar algo para frente, mas entenda que você tem que colocar na ponta do lápis que a aleatoriedade dos fatores são muito grandes e tem grandes chances, inclusive, de acontecer, e que em dado momento essa sua projeção pode acabar estando errada. Então, é muito mais importante que você tome suas decisões já pensando em tudo que pode dar errado e se o que você projetou também, né, pode acabar dando errado e não saindo como você esperava. Então é muito importante nós sabermos que nós não sabemos de tudo o tempo todo. Aliás, muitas vezes a gente sabe de pouquíssimas coisas ou um pouco sobre várias coisas, o que também pode ser muito perigoso, e nós precisamos enxergar essa nossa limitação e inclusive pautar os nossos investimentos já pensando nisso, o quão falho a gente pode ser. E aí que já vem inclusive o quinto erro e o último erro, que é justamente essa parte da diversificação, porque a diversificação, ela é um conceito importante, principalmente entendendo que o ser humano é falho e que mesmo a BA analista ou um Warren Buffett, que é um expert, ainda assim todo mundo pode errar em algum momento. Então, a diversificação, principalmente para o investidor mediano, para nós investidores medianos, ela pode ser sim muito válida, porque nós podemos sim errar e errar além do que a gente esperava. Então, eu acho que um erro que pode acabar acontecendo, até mesmo com investidores mais experientes, é justamente essa questão de comprar ativos correlacionados para a diversificação. Todo mundo, desde quando bota o pé no mundo dos investimentos, sabe que é importante diversificar. Só que na hora de diversificar, acaba cometendo alguns erros. Por exemplo, talvez colocar todo o dinheiro só no mercado de ações e achar que está diversificado. E aí, na verdade, você acabou não olhando para classes de ativos diferentes, sei lá, mercado Brasil, mercado Estados Unidos, quero investir em ouro, quero investir em fundo imobiliário, quero investir em ETF, enfim, você pode investir em diversas classes de ativos. Então a gente começa por aí. E aí, muitas vezes, o que os investidores falam, não, beleza, eu já estou em classes de ativos diferentes, né? Inclusive renda fixa ou qualquer outra coisa assim. E aí, quando vai para a parte das ações ou até mesmo de fundos imobiliários, acabam comprando ativos que são correlacionados e são redundantes dentro da carteira. E aqui eu explico com um exemplo da minha carteira o do porquê eu sempre fui preocupada com isso. E nesse ponto aqui, eu acho que eu não errei tanto. Por quê? Por exemplo, setor financeiro. Eu tenho 6 empresas do setor financeiro. Só que nenhuma dessas 6 empresas, elas são iguais umas às outras. Elas acabam se complementando, entendeu? Então, eu vou ter desde B3, que é Bolsa de Valores, desde XP, que é corretora de valores, Banco do Brasil, que ele é um banco com o dedo do governo e que tem uma ponte muito importante com o agro, com a previdência. Eu vou ter Itaú, através de Itaúsa, que é um banco privado com uma carteira de crédito, por exemplo, diferente. Vou ter IRB, que é uma resseguradora. Vou ter Banco ABC, que Banco ABC, ele tem uma carteira muito mais voltada para empresas, então é diferente de como atua um Banco do Brasil ou de como atua um Itaú. Então são empresas diferentes e que elas podem se complementar ali em algum momento. O mesmo, por exemplo, para energia. Então, você pode escolher ter mais de uma empresa de energia dentro da carteira, mas às vezes seria interessante você colocar ativos que mesmo dentro do setor, eles atuem de forma um pouco diferente. Talvez você vai ter uma transmissora, daí depois você vai ter uma empresa que não é só transmissora, mas também geradora, e por aí vai. Você vai complementando e colocando ativos que não são tão correlacionados assim.
Porque se você coloca ativos que são só correlacionados ali, pode acontecer que, por exemplo, pode dar algum chabu ali em determinado setor, com determinadas empresas, e aí vai ter um pedaço muito grande da sua carteira que vai ser prejudicado. E aqui eu tô falando, por exemplo, de ações e fundos imobiliários, mas quando a gente volta um pouquinho e olha para a alocação macro da sua carteira, é importante você também ter ativos que eles não são correlacionados, que quando um tá subindo, o outro provavelmente tá caindo ou tá meio no banho-maria, porque dessa maneira você consegue aproveitar diversas oportunidades em diversos momentos, talvez até mesmo de mercados diferentes. E claro que não é para você fazer ao ponto de anular uma rentabilidade, mas você ter alguns ativos talvez ali de proteção, que faça um pouco mais de sentido, pode ser muito interessante. Então, eu acho que esse é um ponto importante para ser trabalhado, tá? Quando a gente vai fazer a diversificação, ter esse cuidado para não colocar ativos somente correlacionados dentro de uma carteira, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui trazer para vocês esses 5 principais erros, né, que os investidores acabam cometendo. Talvez tenham alguns outros, e aí vocês podem colocar aqui nos comentários, mas eu acho que a gente conseguiu bater bem nessa tecla e eu espero que eu ajude vocês a não cometerem esses erros, caso você não tenha cometido nenhum ainda, porque nós aqui, eu pelo menos vou falar por mim, aprendi aí a duras penas em algumas situações, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço de vocês aqui nesse domingo, desejo uma excelente semana para vocês, façam bons investimentos e é isso, beijo no coração e até o próximo vídeo.